Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na Sua presença. E nós abrimos, Senhor amado, o nosso segundo jejum do propósito da mudança, Senhor. Nós buscamos isso, Senhor. Nós temos perseguido essas mudanças, meu Pai. E eu peço que neste dia, Senhor, no dia que se chama hoje, que nós possamos, Senhor, entregar mais ao Senhor. Que dia após dia, meu Pai, o Senhor possa ver esse coração entregue. Que o Senhor possa ver, meu Pai, esse espírito quebrantado, Senhor. Então abra as nossas mentes, meu Pai, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, nos ajuda a ver, a enxergar as coisas, meu Pai. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor. Coloca a temor em cada coração, meu Pai. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de visão, de sabedoria, Senhor. Nós precisamos entender as coisas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, neste dia. Que o Senhor nos abençoe, meu Pai querido, neste segundo jejum. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. E aqueles que perseveram, como diz na sua palavra, nós somos daqueles que perseveram e são salvos. Não daqueles que retrocedem e são destruídos, meu Pai. Porque a sua palavra diz, o Senhor não tem prazer nesses que são inconstantes. O Senhor tem prazer naqueles que estão lá, meu Pai, continuamente, passando nos testes do dia a dia. Então tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a que os céus sejam movimentados, meu Pai, que o mundo espiritual seja movimentado em favor do seu povo. Que tenhamos aqui, Senhor, homens e mulheres cada dia mais usados e ousados. Usados pelo Senhor e ousados na vida, Senhor. Eu te peço, nos ajuda em tudo que nós precisamos, Senhor. Nos ajude, Senhor, para que a sua palavra venha, entre em cada um de nós e que possamos, meu Pai, abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor está falando conosco. Então fala conosco, Senhor. Fala conosco. Como nós falamos essa semana, a sua palavra, ela está sempre falando, o Senhor está sempre falando conosco. De diversas maneiras. Nós precisamos estar atentos, meu Pai, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Porque o que o Senhor tem para mim não é o que o Senhor tem para o outro. Então cada um, meu Pai, a palavra está falando de um jeito. Cada um, o Senhor está indo, meu Pai, em um ponto específico nas nossas vidas. Então que o Senhor possa encontrar corações dispostos, abertos, disponíveis a te agradar. Eu peço. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Perdoa por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que possa ter entristecido o Teu Espírito Santo, tudo aquilo que possa nos afastar do Teu Espírito, meu Pai. Tudo aquilo que possa nos afastar dessa grande e poderosa vida que o Senhor preparou para cada um de nós. Nos perdoa. Tem misericórdia de nós e que todos os dias nós possamos perseguir isso, Senhor. Uma vida que vale a pena. Uma vida de santidade. Eu peço, Senhor amado, que o temor do Senhor caia sobre cada um de nós. E que dia após dia possamos crescer em visão e em sabedoria em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fala conosco, abençoa este jejum, abençoa o nosso encerramento. Que possamos terminar, meu Pai, essa sexta-feira muito mais fortes, muito mais abençoados, muito mais poderosos do que quando começamos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelas bênçãos, pelo cuidado. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero começar aqui a nossa leitura, aqui em Apocalipse 2, do 1 ao 5. Diz assim, olha só. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos,
mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, olha só, pessoal, contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio, você abandonou o seu primeiro amor. Veja até onde você caiu, ou em outra tradução, veja onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Então nós vemos aqui nessa palavra que esse homem, esse pastor, essa liderança da igreja de Éfeso, ele tinha feito muitas coisas boas, ele estava numa linha muito boa, porém o Senhor muitas vezes, Ele nos chama atenção para aquilo que ninguém está vendo. Aqui muitos estavam vendo, ó, você não tolera os perversos, você examinou as pretensões dos que dizem apóstolos, mas não são, você descobriu que são mentirosos, você sofreu com paciência, você não desistiu. Então nós vemos aqui uma igreja onde o seu líder tinha muitas boas obras, tinha obras diligentes, era um homem que temia Deus, era um homem que ensinava o seu povo a temer a Deus. No entanto, o principal, olha só, tenho contra ti uma queixa, tenho algo contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Veja onde você caiu, veja onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no início. Lembre-se, quando você olha para a sua vida hoje, você percebe, você reconhece que talvez você tenha tido momentos muito melhores espiritualmente? Sabe que quando você analisa a sua vida, analisa o seu dia a dia, e vamos para outras áreas também, quando você analisa a sua vida profissional, quando você analisa a sua família, o seu casamento, a sua dedicação aos seus filhos, quando você analisa de modo geral a sua vida, você percebe que você está muito mais avançado, à frente, que você progrediu, ou você percebe que você pode até ter feito mais, mas no seu coração você está entregando menos. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante, esse tipo de análise na nossa vida. Aí o Senhor está nos perguntando, Ele está falando, ó, lembre-se de onde você caiu. Aí eu tenho que vir em mim. Onde eu caí? Onde você caiu? Onde você parou? Por que você parou? Por que você retrocedeu? Você teve momentos espiritualmente melhores? Você reconhece que teve momentos que você orava mais, que você jejuava mais, que você lia mais a palavra? Quando você analisa o seu casamento, você percebe, teve momentos que eu me entregava mais, que eu tinha mais atitudes de carinho, de respeito, eu fazia surpresas, eu tinha uma atitude muito melhor. E o Senhor está perguntando, por que então que você retrocedeu? Você fez mais, você tem produzido mais, por quê? Qual foi a distração? O que tirou o seu foco? Você deixou de orar por quê? Você deixou de ser um bom marido, uma boa esposa, por quê? Você tem reduzido a sua entrega lá no seu trabalho, por quê? Porque é sério essa pergunta. Porque do contrário, olha só o que vai acontecer. Veja onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar. Ou seja, quando eu não ocupo minha posição, alguém vai ocupar. Se eu não ocupo a minha posição de forma diligente no meu trabalho, eu não posso reclamar que alguém ocupou a minha posição, o meu lugar. Se eu não ocupo a minha posição
espiritualmente, alguma coisa vai ocupar. Se eu não busco a Deus de forma forte, com vida, com fogo, com vontade de conhecer o Senhor, eu vou me preencher de outras coisas. Eu vou me preencher de entretenimento, eu vou me preencher de medos, eu vou me preencher de preguiça, eu vou me preencher da carne. Então o Senhor está falando, lembre-se de onde você caiu. Onde foi que você caiu? Será que foi num momento bom? Será que foi num momento onde você estava em paz? Aí você reduziu o seu passo, você tirou o pé, relaxou um pouco, tirou férias de Deus, como aquelas pessoas que terminam um propósito, ela acha que ela tem que tirar férias da igreja, fica lá umas 2 semanas sem buscar Deus, sem orar, sem ir na igreja, porque agora, né, eu fiz bastante. Ela se engana, que o diabo, ele não dorme, o diabo ele está o tempo todo buscando pretexto, oportunidade para destruir as nossas vidas. E se eu não estou me fortalecendo, ele está se fortalecendo. Se eu não estou vigiando, ele está me atacando. Se eu não estou fechando as brechas, ele está entrando por essas brechas. Então o Senhor está falando, lembre-se de onde você caiu. Se você percebe que você não está mais espiritual, que você não melhorou como esposa, como marido, como profissional, então por que não melhorou? O que tem impedido que você ocupe um lugar mais alto? Essa análise é muito importante. Quando a gente olha aqui, ó, em Eclesiastes 2, do 4 ao 11, diz assim: dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar os meus pomares verdejantes. Olha, só coisa boa, né? Só projetos grandiosos. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores, cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo, vamos juntos pessoal, tive tudo que um homem pode desejar. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou, olha só a cegueira, e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Então veja aqui, Salomão foi um homem extremamente focado e determinado. Tudo que ele colocou o foco, ele conquistou. Isso nos dá uma bela lição. Ele tinha metas, ele tinha alvos, ele tinha projetos, ele não estava vivendo, vamos lá, vamos ver o que dá. Não, você vê que tudo aqui ele tinha um propósito, tudo aqui ele tinha começo, meio e fim. Fiz jardins e parques com árvores, fiz açudes para regar os pomares, tive escravos e escravas, né? Muito gado, ouro, ou seja, ele foi um bom administrador, ele deixou a nação mais rica, ele cuidava da economia de uma forma correta, então o país prosperou muito no tempo dele, só que aí ele começou sempre a olhar para ele. Os meus pomares, o meu gado, tudo que desejei, busquei e consegui. E olha só, nunca me faltou sabedoria, já estava faltando aqui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer e recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol.
Olha só, pessoal, parece uma contradição. Ele só fez coisas grandes, coisas importantes. Parece que quando ele está escrevendo aqui, ele vai analisando, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas aí ele começa, né? Onde eu cheguei com tudo isso? Por que eu estou me sentindo assim? Não me neguei nada, tudo que eu desejei eu consegui, eu me esforcei, mas ao olhar, comecei a olhar, ó, meus bosques, meus açudes, meus vinhedos, meu gado, minhas mulheres, meus tesouros, comecei a olhar tudo em volta de mim, essa riqueza, essa coisa extraordinária, ao olhar tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Como não fazia sentido? Era como correr atrás do vento. Não, mas como que eu vou correr atrás do vento se eu produzir coisas importantes? Né? Eu prosperei uma nação, eu gerei riqueza, então eu fiz coisas importantes. Por que atrás do vento? Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Como assim? Mas se você fez essas coisas, por que não vale nada? Foram coisas pequenas? Não. Foram coisas insignificantes? Não. Então por que não vale nada? Porque já o espírito, o propósito já estava errado. Prosperar uma nação é importante, ter grandes obras é importante, claro que é, senão ia ser uma fazenda para sempre, só mato, né? Só animais selvagens, mato, não ia ter nada. Então o progresso é muito importante, mas com o propósito certo. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Aí eu pulo para o 17, por isso passei, olha só como é que ele estava, pessoal, por isso passei a odiar a minha vida. Imagina um homem que tinha 1000 mulheres, era bilionário, respeitado, famoso, morava num lugar muito, muito chique, tinha projetos, deixou o país melhor, obras de melhorias na nação, e ele estava odiando a vida dele, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Olha como é que o homem estava. Ele saiu correndo atrás de muitas coisas. Eu preciso de mais uma obra, eu preciso de mais uma mulher, eu preciso de mais um vinhedo, eu preciso de mais um bosque, eu preciso de mais ouro, mais de pedras preciosas, eu preciso de mais copos, ornamentos, quadros, cantores, músicas, artistas, eu preciso de mais alguma coisa. Não, eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor, eu preciso da presença do Senhor. Então, onde o Senhor Jesus fala aqui em Apocalipse, lembre-se então de onde você caiu. Lembre-se, porque todo esse progresso é bênção quando estamos na presença de Deus, mas quando estamos fora da presença de Deus, todo esse progresso se torna correr atrás do vento, se torna fútil, se torna vazio. Então, muitos têm corrido atrás de muitas coisas. Mas vamos lá, Salomão, volte às obras do início. No início, as obras, o propósito de Salomão era de governar bem esse teu grande povo. Então o propósito começou muito bem, então ele foi feliz, ele foi abençoado, ele estava realizado. Mas quando ele se envolveu com muitas coisas e deixou de se envolver com Deus, aquilo tudo perdeu a graça, perdeu o sentido, porque é exatamente o que acontece. Você corre, não tem Deus nessa correria aí, literalmente perde a graça, perde força, perde energia, perde alegria, perde disposição, perde prazer. Nada mais faz sentido. Volte às obras do início, volte você. A palavra está falando para nós, para cada um de nós. Você quer muitas coisas. Você quer coisas grandes, você quer ser uma pessoa relevante, porque ninguém nasce para falar, não, eu quero nascer e eu não quero fazer diferença nenhuma. Todo mundo nasce querendo deixar um legado, deixar uma boa marca neste mundo, deixar uma marca para as próximas gerações.
Mas sem Deus, tudo fica vazio. Tudo fica vazio, tudo fica sem sentido. Passei a odiar a minha vida, olha só que situação. Tudo que é feito debaixo do céu é frustrante. Nada faz sentido, é como correr atrás do vento. As obras não tinham mudado, as mulheres não tinham mudado, os escravos não tinham mudado, o rebanho dele não tinha mudado, tudo era a mesma coisa. Toda essa bênção, essa vitória que veio de Deus, que Ele falou, ó, você me pediu sabedoria, eu vou dar os seus inimigos, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar prosperidade, eu vou te dar honra, mais do que qualquer outro teve antes de você e mais do que qualquer um teria depois de você. Então tudo que era bênção, que tudo isso que ele vivia, era bênção de Deus. E quando ele perdeu o propósito, ele perdeu o Espírito, perdeu a graça, aí não fazia mais sentido para nada, para ele, para alguma coisa. A vida dele já perdeu o sentido. Então, às vezes, pessoal, às vezes a gente se encontra assim, como Salomão. As ideias, as obras, os projetos são muito bons. Mas a gente está correndo para lá e para cá, a gente está distraído com muitas coisas, é o trabalho, são as preocupações, é uma série de coisas. E quando você para e analisa a sua vida, você tem tido alegria, contentamento, satisfação? Porque se você não tem sentido prazer em Deus, quando você está na presença de Deus é um fardo, é cansativo, dá sono, está esperando o horário para terminar, ou não prioriza de qualquer maneira, ou seja, eu estou morrendo, já morri. Salomão aqui já tinha morrido, e quando falta a vida do Espírito Santo, é onde eu me sinto morto, porque eu estou morto espiritualmente. Então o meu coração bate, o cérebro funciona, o meu pulmão respira, mas eu não tenho vida. Aqui ele não tinha vida, ele passou a odiar a vida dele, estava detestando a vida dele. Mas que coisa horrível! Eu moro num palácio, eu sou o rei mais famoso da terra, e eu odeio a minha vida. Quantas pessoas têm vivido assim? Têm vivido uma frustração eterna, uma frustração que não cabe dentro dela, do tamanho do vazio, é um buraco negro na vida dela. Ela corre para lá, ela corre para cá, e ela tenta daqui, ela tenta de lá, mas não vai, não sai do lugar, porque o propósito está errado, e o Senhor está perguntando, lembre-se de onde você caiu, lembre-se onde caiu, lembre-se de onde caiu, onde você parou de buscar a Deus, onde você parou de se dedicar à sua família. Às vezes lá no comecinho você orava com a sua família, você tinha atitudes gentis, agradáveis, aí agora não tem mais, agora está todo mundo com briga, com rixinha, com falta de maturidade. Aí as coisas não vão andando, não vão andando mesmo. Não tem mais atitude de carinho, mudou o tratamento, não tem mais aquela preocupação com as coisas de Deus. Se perder um jejum, tudo bem, se esquecer de orar, está tudo bem, se não der tempo de ler a Bíblia, não incomoda mais, não sente, não busca essa reparação, não, eu preciso ajeitar, ajustar a minha vida, está errado, eu não posso ficar assim, não, vai levando. Esqueci de ler a Bíblia, eu já esqueci de orar, não deu tempo de fazer tal coisa, né, porque está corrido, e vai indo, vai um dia, 2, 3, uma semana, e a gente quando vê, já perdeu muita coisa, já perdeu a fome, já perdeu o desejo em Deus, já perdeu a vontade de buscar a Deus, já perdeu a vontade de agradar a Deus, né, sendo um bom marido, uma boa esposa, já não tem mais motivação, vai para o trabalho e aquela moleza, aquela coisa, né, sem ambição nenhuma. Por quê? Porque está faltando aqui dentro. Eu estou preocupado com muitas coisas e estou me esquecendo do principal.
eu estou me esquecendo da palavra. Que a palavra de Deus é que me dá força. A palavra de Deus que me dá segurança. Então eu começo a me ocupar com muitas coisas. E me esqueço do abençoador. Aqui Salomão se envolveu com muitas coisas e se esqueceu dos princípios, da origem dele. De quando ele teve a oportunidade de pedir a Deus, ele pediu sabedoria para administrar, para fazer uma boa obra, para agradar a Deus. Então nós vemos isso, pessoal. A vida, ela precisa de progresso. A sua vida tem que mudar, a sua vida tem que caminhar, a sua vida tem que progredir. Mas progresso sem Deus, fala comigo, progresso sem Deus é frustração. Aqui, uma vida sem progresso é uma vida infeliz. Mas progresso sem Deus é frustração. Então, uma vida que não progride, a pessoa não tem contentamento. Aí ela começa a se esforçar. E ela busca de Deus, ela começa a ter progresso, ela começa a ter alegria. Aqui, Salomão, ele tinha progredido muito, mas já sem a bênção de Deus. Então ele tinha novos sonhos, novos projetos, novas ideias, que ele ia lá, como ele mesmo disse, tudo que eu almejei, tudo que eu desejei, eu busquei, eu consegui. Então ele foi lá, ele teve o foco, ele teve a ambição, ele teve o sonho, o projeto, ele organizou e ele foi lá e fez. E aquilo estava, não completava ele. Ele fazia, ele estava sempre vazio. Por quê? Porque estava vazio de Deus. Então o Senhor está falando, lembre-se de onde você caiu. Salomão, a gente não sabe exatamente, quando ele começou se envolver com muitas mulheres, talvez, ou quando todo mundo começou a visitar ele e falar, nossa, mas você é muito sábio, rei Salomão, você é incrível, rei Salomão. Ele começou a achar que era ele. A gente não sabe. Não diz aqui qual foi o lugar. Se foi quando ele se entregou à extravagância, ao vinho, começou a perder a noção das coisas, começou a ficar orgulhoso, porque ele falou que ele fez um monte de coisas, mas nunca me faltou sabedoria. Eu já estava tolo aqui há muito tempo. Então lembre-se de onde caiu. Será que nós caímos aonde? Será que nós caímos quando fomos promovidos? Será que nós caímos quando nós tivemos paz? Olha que loucura, pessoal. A pessoa não pode ter paz, não pode estar livre de um problema, que ela se afasta, que ela se perde. Então o Senhor está nos perguntando, lembre-se de onde você caiu, se você caiu. Que é o que a gente falou no comecinho, como é que eu sei onde eu caí? Eu tenho evoluído, eu tenho progredido? Eu estou orando mais do que antes, eu estou melhor do que antes, as coisas estão caminhando de uma forma melhor do que antes, eu estou, como dentro da minha família, eu estou mais dedicado, mais atencioso, mais carinhoso do que antes? Ou não? Tudo é não. Então por quê? Por que eu parei? Por que eu retrocedi? Por que eu abandonei as obras do início? Por que eu deixei de fazer aquilo que eu sei que eu devia fazer? É o orgulho que entrou? É a mágoa que entrou? É a autossuficiência que entrou? É um senso de impunidade que entrou? O que entrou? O que entrou na nossa vida que saiu, tirou a presença de Deus e colocamos a presença de alguma coisa? Isso é muito importante. Porque não adianta nós buscarmos saídas, mudanças, se nós não analisarmos onde nós nos perdemos. Porque se eu não analiso onde eu me perdi, eu perco o meu lugar. Se eu não analiso onde eu me perdi, eu perco minha posição. Que é o que a gente leu agora em Apocalipse. Senão eu virei e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Ou seja, eu vou vir, Deus vai vir e vai tirar o meu lugar diante das coisas. Eu vou perder o meu lugar dentro da minha família. Eu vou perder meu lugar de importância diante da minha esposa, do meu marido. Eu vou perder o meu lugar de importância nos meus filhos. Eu vou perder o meu lugar de importância nessa empresa. Eu vou perder o meu lugar de importância na igreja.
Se eu não me posicionar, se eu não me alinhar com Deus, eu vou perder o meu lugar. Eu ficarei num lugar pequeno, eu serei colocado numa outra posição. Por quê? Porque eu não ocupei, eu não valorizei, eu não peguei os sinais, eu não analisei os sinais e tomei uma atitude. Aqui o Senhor está nos dando uma chance. Veja onde você caiu, ou você vai perder o seu lugar. Veja onde você caiu. Pode ser o lugar espiritual, pode ser o lugar profissional, pode ser o lugar no coração da sua família. Veja onde você parou, onde você retrocedeu e mude o que é necessário, para que você não perca o seu lugar. Para que você não lute, que você não conquiste, que você não vença em tantas áreas, mas seja derrotado na principal, que é em Deus. Que chegue ao ponto, como nós vemos Salomão, um homem que teve literalmente tudo, chegar e falar: eu passei a odiar a minha vida. Nada fazia sentido. Eu passei a odiar a minha vida. Então, para que a gente não tenha uma vida assim, se arrastando, pesado, negligenciando, eu preciso ver onde eu caí e mudar o rumo da minha vida. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Com seu propósito na mão, com seus olhos fechados e com sua mão no coração. Analise agora. Lembre-se de onde caiu. Volte às primeiras obras. Volte a fazer aquilo que você parou por alguma razão. Não aceita isso agora, em nome de Jesus. Você analisa a sua vida e reconhece: eu já tive melhor. Eu já tive momentos melhores. Eu tive uma atitude melhor, eu tive um momento onde eu tinha uma vontade, um espírito muito mais dedicado. Eu fiz mais. Eu fiz com mais dedicação, fiz com mais amor, eu fazia com mais vontade de acertar. Então por que eu parei? Veja onde você caiu, veja por que você parou, por que você retrocedeu e mude o rumo agora. Mude o rumo agora em nome de Jesus. Do contrário, a gente tem um sério risco de terminar desse jeito, perdendo o nosso lugar e, por mais que tenha feito muita coisa, odiando a nossa vida e falando: o que adiantou? O que adiantou fazer tanta coisa? Eu perdi a minha família. O que adiantou? Eu perdi minha salvação. O que adiantou? Eu não tenho prazer em nada. Tudo decorrer atrás do vento. Eu ganhei dinheiro, mas não tenho alegria. Eu viajei para muitos lugares e eu continuo sem satisfação. Eu comprei muitas coisas, mas nada preenche. Então tome uma decisão agora. Tome uma decisão na sua vida de olhar para Jesus e ver: Senhor, eu caí aqui nessa distração, nesse momento aqui que eu estava muito abençoado, eu relaxei, nesse momento aqui, meu Pai, que eu estava num momento de muita paz, eu relaxei. E eu vou me alinhar, Senhor, porque eu não quero terminar meus dias como Salomão, que com tanta sabedoria se tornou tão tolo, com tanta sabedoria se tornou tão vazio, um homem que fez tanto, terminar falando que odiava a vida dele, um homem que conhecia a palavra, um homem que teve o seu pai como uma referência de adoração, chegar à idade avançada, falando: eu odeio minha vida. Olha só, olha o nível, isso não é pouca coisa não. A pessoa começa a ficar com raiva. Não adiantou de nada a minha vida. Como não? Quanta coisa boa que ele fez. Pois é, mas quando eu não tenho mais a presença de Deus, eu não enxergo mais nada.
posso ter tido até muitas obras, feito muitas coisas de fato, mas pode ter sido bênção para os outros, mas para mim não é bênção, porque se eu conquisto alguma coisa e Deus não está naquilo, aquilo vem como uma própria destruição para a minha vida, porque o progresso sem Deus se torna frustração. Então tome essa decisão agora em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Onde você caiu, onde você se perdeu talvez, traz para a sua memória, busca. Senhor, eu ando meio frio, eu ando meio morno espiritualmente, eu não posso aceitar isso não. Senhor, eu voltei a ter aquelas atitudes que eu tinha no meu casamento, está errado isso. Senhor, eu comecei a ter essa postura impulsiva, gastando o que eu não tenho, me endividando de novo. Por que eu estou nessa ansiedade? Por que eu estou agindo dessa maneira descontrolada? Está errado isso. Não, a prioridade mudou. Coisas graves estão acontecendo. Não é pouca coisa. Mas eu estou meio cansado, Senhor. Peraí, cansado de quê? Uma coisa é meu corpo está cansado, porque eu tenho dormido pouco, trabalhado, tal. Outra coisa é cansado da vida. Cansado da vida. Cansado da vida é falta de Deus. Cansado da vida é falta da presença de Deus. Então não aceita isso em nome de Jesus. Não aceita se cansar da vida, porque isso mostra que eu cansei de Deus, e Deus não tem isso. Deus não me dá motivo para agir assim. Deus, que tudo que nós somos e temos veio do Senhor. Tudo que Salomão conquistou veio de Deus, não foi Salomão, foi Deus que deu sabedoria a Salomão. Foi uma promessa que ele deu a Salomão, e Deus não descumpre o que ele fala. Salomão pode ter descumprido, mas Deus não descumpre. Deus falou: eu vou te abençoar, você vai ser um cara extraordinário, único na terra. Então ele cumpriu, Deus cumpriu. Mas muitas vezes nós queremos a parte da vida plena e abundante, nós queremos ser herdeiros das promessas de Abraão, mas estamos longe de fazer a nossa parte. Então tome a sua decisão agora em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, nesse segundo jejum, meu Deus querido, do propósito da mudança, onde nós, meu Pai, paramos e analisamos a nossa vida. Onde caímos? Onde eu parei? Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde você parou. O que você fazia antes que parou de fazer, as obras que você tinha antes, por que parou de ter? Eu declaro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, uma mudança de mentalidade, Senhor. Uma mudança de mentalidade, que não haja aqui, meu Deus, pessoas desfocadas, distraídas, que não haja aqui, meu Pai, nas nossas vidas, meu Pai, pessoas que estão odiando a própria vida, pessoas que estão afadigadas, estão chateadas, estão entristecidas, estão amarguradas, meu Pai, está errado. Não tem sentido o povo de Deus ter sentimentos assim, de mágoa, de rancor, de angústia. Não, Senhor, porque quando nós estamos cheios do seu Espírito, nós somos plenos. Nós somos plenos. Então derrama sobre nós, meu Pai, a sua unção. Nos ajuda, meu Deus. Derrama sobre nós a sua unção, para que nós possamos te ouvir, meu Pai, e descobrir onde eu caí, por que eu caí, o que houve, o que aconteceu, que nós venhamos a lutar, meu Pai, de forma extraordinária, de forma espiritual, que nós venhamos a nos levantar e não aceitar mais esse espírito, essa acomodação, que nós não venhamos mais aceitar na nossa vida, meu Pai, um espírito passivo, um espírito decadente, Senhor, um espírito mole, Senhor, um espírito temeroso, Senhor. Não, nós não aceitamos,
nós temos o espírito forte, Senhor, nós temos o espírito de autoridade, nós temos o espírito de ousadia, Senhor, de fogo, Senhor amado. Nós declaramos, meu Deus, esse fogo nas nossas vidas. Nós não aceitamos nada diferente disso. Nós não aceitamos um povo morno, nós não aceitamos famílias desestruturadas, nós não aceitamos nada menor, meu Pai, do que uma grande e poderosa vida, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu declaro, Senhor, que cada um aqui, Senhor, eu declaro, você que está orando, que você tem isso muito claro na sua mente. Eu tenho tido uma vida assim, eu errei, eu tive uma postura errada nesse ponto da minha vida, e eu declaro agora, Senhor, eu corrigi, eu alinhei a minha vida, eu arrumei o prumo da minha vida, eu endireitei os meus caminhos, eu não aceito mais, Senhor, eu vou voltar, meu Deus, onde eu caí, onde eu me perdi, onde eu tive uma postura, Senhor, que eu falhei, eu parei de buscar o Senhor, eu parei de ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe. Onde eu me perdi, lembre-se de onde você caiu, eu vou me lembrar, Senhor. Onde eu parei de orar, onde eu perdi o prazer nas coisas do Senhor, eu vou me lembrar, e eu vou me reposicionar, para que o Senhor possa fazer uma grande obra na minha vida. Porque do contrário, meu Pai, nós corremos o sério risco de terminar os nossos dias como Salomão, que passou a odiar a própria vida, uma vida tão incrível e poderosa, porém, sem a presença de Deus. Então, meu Deus amado, eu declaro, Senhor, eu declaro visão, eu declaro graça, força, autoridade, eu declaro, meu Deus, pessoas que entenderam, Senhor, que estão olhando para a sua palavra, estão analisando. Lembre-se de onde você caiu, onde você perdeu o seu primeiro amor, onde você deixou de praticar as boas obras, onde você deixou de buscar a Deus com força, onde você deixou de se dedicar à sua família, onde você deixou de orar, onde você se deparou de ser guiado pelas emoções, e você de repente voltou e começou a agir com estupidez, com orgulho, com frieza, que começou a deixar que as coisas ocupassem o lugar de Deus, que as coisas ocupassem o lugar do seu relacionamento com a sua família. Lembre-se de onde você caiu, para que você não perca o seu lugar, porque virei e tirarei a sua posição, para que a gente não perca, meu Pai, a nossa posição no coração da nossa família, para que nós não venhamos a perder a nossa posição, meu Pai, na empresa, que nós não venhamos a perder a nossa posição dentro da igreja, meu Pai, que nós não venhamos perder posição no mundo espiritual, que nós não venhamos perder a nossa vida, a nossa alma, Senhor, a nossa alegria, que nós não venhamos a perder o nosso lugar, meu Pai, que nós venhamos a ocupar o nosso lugar com força, com autoridade, com resiliência, Senhor, que nós não venhamos a desperdiçar a nossa vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, um povo forte, um povo abençoado, um povo que testemunha, um povo que progride, meu Deus, porque é o que nós estamos vendo aqui na história de Salomão. Um homem que progrediu muito, estava odiando a sua vida porque tinha perdido o propósito. Mas que cada um aqui progrida, meu Deus, porque progresso com Deus só tem alegria, Senhor. Progresso sem Deus é frustração. Então que nós venhamos a progredir, meu Pai, e avançar, e prosperar, e contar bênçãos, e vitórias, e testemunhos, Senhor, e nos relacionarmos mais ainda com o Senhor, e termos saudade do Senhor, e buscarmos, meu Deus, que nós não venhamos a esquecer das coisas mais importantes da nossa vida, que a gente não venha ir tirando o pé, reduzindo o passo, e aquilo que eu fazia antes já não faz mais falta, não vem mais um temor, meu Deus, eu esqueci de orar, eu esqueci de ler a Bíblia, eu estou agindo de forma ignorante com a minha família. Não, eu tenho que vigiar a minha mente, eu não posso agir dessa maneira, eu não posso viver sem temor, eu não posso viver no automático. Que nós possamos buscar esse coração como o de Davi, Senhor, que ele tinha medo de perder a sua presença. Não retires de mim a tua presença. Não retires de mim a sua presença, Senhor. Não retires de mim a sua presença.
E era um homem que orava, que se alegrava no Senhor 7 vezes por dia, que se alegrava em estar na casa de Deus, que tinha prazer nas músicas, que tinha prazer nas orações, que tinha prazer no relacionamento com o Senhor. Que nós tenhamos esse espírito, Senhor. Que nós tenhamos esse espírito dependente do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor derrame temor nos nossos corações. Que o Senhor derrame temor nos nossos corações, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos, meu Pai, romper, meu Deus, com tudo aquilo que estava errado na nossa vida, que nós venhamos a romper e nos alinhar de fato à sua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Eu peço que cada pedido, cada propósito, Senhor, cada questão que essa pessoa tenha apresentado aqui diante do Senhor, que o Senhor venha responder o seu povo, e que nós vejamos centenas, milhares de testemunhos para a glória do Senhor. É o que nós declaramos, concordamos e tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.